teologia da última geração sem pecado ensina basicamente que a última geração do povo de Deus, os chamados 144 mil, dará uma demonstração de obediência perfeita à lei de Deus. As bases dessa teoria são principalmente a visão pós-lapsariana da natureza humana de Cristo e a ideia decorrente dessa teoria, que é o pensamento de que é possível ao cristão chegar ao ponto de não pecar mais. Esses conceitos entendem o pecado numa dimensão exterior, comportamental, e não na sua raiz, na própria natureza pecaminosa, inerente a todo descendente de Adão. Por isso, afirmam que Jesus tinha natureza pecaminosa, mas não era pecador. Daí vem o raciocínio aparentemente lógico. Se Jesus era 100% igual a mim, eu posso ser 100% igual a ele. Essa experiência de não pecar mais seria uma das características daqueles que serão trasladados na volta de Jesus. Enoque aparece na Bíblia como um representante desses que passarão pela grande tribulação. A Bíblia diz que ele andou com Deus e foi trasladado. Os 144 mil precisarão desenvolver uma experiência com Deus como a de Enoque para serem trasladados na volta de Jesus. Esta é a série Perfeição. Episódio de hoje: Enoque, símbolo da última geração. Existem algumas declarações de Ellen White que comparam a condição espiritual de Enoque com a da última geração. O caráter piedoso deste profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra. Apocalipse 14:3, por ocasião do segundo advento de Cristo. Deus nos está chamando para tal comunhão. Como era de Enoque, deve ser a santidade de caráter dos que serão remidos dentre os homens, por ocasião da segunda vinda do Senhor. Veja que o texto está falando do estado de santidade de Enoque, que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra. E qual foi o estado de santidade de Enoque? Ellen White fala: ele foi uma luz em meio à escuridão moral, um homem modelo, um homem que andava com Deus, sendo obediente à lei de Deus. Essa lei que Satanás havia se recusado a obedecer, que Adão havia transgredido, a que Abel havia obedecido e por cuja obediência foi assassinado. E agora, Deus iria demonstrar ao universo a falsidade da acusação de Satanás, de que o homem não pode guardar a lei de Deus. Esse santo homem foi escolhido por Deus para denunciar a impiedade do mundo e evidenciar-lhe que é possível aos homens observarem toda a lei de Deus. Os que acreditam na teoria da última geração sem pecado veem em Enoque uma evidência de que é possível sim obedecer aos mandamentos a ponto de não pecar mais. No primeiro texto é dito que o caráter de Enoque representa o estado de santidade que deve ser alcançado pela última geração dos salvos. Em seguida, é dito que ele era obediente à lei de Deus e, finalmente, que é possível aos homens observarem toda a lei de Deus. Vamos organizar bem essas informações. Primeiro, a última geração deverá ter o estado de santidade de Enoque. Segundo, Enoque foi obediente à lei de Deus. Terceiro, é possível aos homens obedecer toda a lei de Deus. E agora? Você acha que eu vou encontrar algum argumento para dizer que não é bem assim? Não vou. Não tenho tal argumento. Os textos que lemos são muito claros. A última geração deverá ter o estado de santidade de Enoque. Enoque foi obediente à lei de Deus. É possível aos homens obedecer toda a lei de Deus. Antes de prosseguir, deixe-me fazer uma reflexão. Está muito claro, tanto nas descrições bíblicas quanto nos escritos de Ellen White, que o povo de Deus guarda os mandamentos. Através de sua vida, os fiéis servos de Deus exaltam perante o universo a lei de Deus.
Eles são vistos em encontrar-se com todos os demais habitantes do planeta, aqueles que desonram a Deus e pisam a sua santa lei. Os remanescentes fiéis são identificados como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, receberam uma nova vida, eles amam a Deus e a sua lei. É isso que a revelação afirma. Ninguém está aqui diminuindo ou menosprezando a importância desse elemento bíblico profético. Através do remanescente fiel, será dado um testemunho em favor da lei de Deus perante todo o universo. Isso é verdade. Agora, amar a lei de Deus, guardar os mandamentos, significa absoluta ausência de pecado, como a obediência do próprio Jesus? É isso que significa? Mesmo considerando o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, que a obediência à lei alcança os pensamentos e os sentimentos mais íntimos do coração? Mesmo considerando o que Paulo disse, bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal. Mesmo considerando as palavras do profeta Isaías, todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Será que é isso? Quando se fala que alguém obedeceu aos mandamentos, está querendo dizer que foi uma obediência igual a de Jesus, de completa ausência de pecado? Imagine comigo, por exemplo, um jovem que abriu mão de uma grande oportunidade de trabalho por causa do sábado, ou que não conseguiu se formar na faculdade porque se negou a fazer uma prova nas horas do sábado. Ele pôs a obediência aos mandamentos de Deus acima dos seus interesses pessoais, dos seus sonhos, dos seus planos para o futuro. E ele fez isso com prejuízo próprio e motivado por um sentimento autêntico de amor a Cristo e fidelidade aos mandamentos de Deus. Agora imagine que a Bíblia ainda estivesse sendo escrita e a história desse jovem entrasse no relato sagrado. Você não acha que ele seria mencionado como alguém que ama a lei de Deus, alguém que guarda os mandamentos de Deus? É claro que sim. Mas isso significaria que a obediência dele foi perfeita, que nem por um pensamento ou um sentimento, ainda que passageiro, ele nunca transgrediu o sábado? Será que é isso que significaria? Bem, eu não quero que esse meu argumento fique apenas na base das suposições. Vamos voltar à história de Enoque. O que foi mesmo que Ellen White escreveu sobre ele? Nós já vimos. Primeiro, a última geração deve ter o estado de santidade de Enoque. Segundo, Enoque foi obediente à lei de Deus. E terceiro, é possível aos homens obedecer à lei de Deus. Como foi que Enoque obedeceu à lei de Deus? Vamos organizar algumas informações. Ele foi uma luz em meio à escuridão moral, um homem modelo, um homem que andava com Deus, sendo obediente à lei de Deus, essa lei que Satanás havia se recusado a obedecer, que Adão havia transgredido, a que Abel havia obedecido e por cuja obediência foi assassinado. Note que interessante. O mesmo texto que diz que Enoque foi obediente à lei de Deus, diz que Abel também foi. Hebreus 11:5 afirma que Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. E no verso 4, diz que Abel obteve testemunho de ser justo. A experiência de Enoque de haver agradado a Deus está relacionada com a sua vida de obediência, da mesma forma como Abel também obedeceu. Veja só como está fácil de entender isso. Enoque é um representante dos que irão passar pela grande tribulação. Isso se deve ao fato de haver um paralelo entre a sua missão nas condições do mundo em sua época, comparadas com a missão da igreja nas condições do mundo no fim dos tempos. Mas no aspecto específico da obediência à lei de Deus, Ellen White o coloca lado a lado com Abel, que nas palavras dela, havia obedecido e por cuja obediência foi assassinado. Como foi que Abel obedecia à lei de Deus? Ellen White nos dá algumas informações interessantes. Quanto ao que respeitava ao nascimento e instrução religiosa, esses irmãos eram iguais, Caim e Abel. Ambos eram pecadores e ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e adoração. Abel apreendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador e viu o pecado e sua pena de morte entre sua alma e a comunhão com Deus. Trazia à morte a vítima, aquela vida sacrificada, reconhecendo assim
as reivindicações da lei que fora transgredida. O texto está falando de Abel e de sua própria transgressão. Esse era um sacrifício feito pelos seus próprios pecados. É por isso que em Hebreus é dito que ele obteve o testemunho de ser justo. Verso 4. Você não pode deixar de considerar que o tema de Hebreus 11 é a fé e que o sacrifício que Abel fez representava o sacrifício de Cristo. Por isso ele obteve testemunho de ser justo. Não se trata de justiça inerente, resultado de sua própria obediência à lei de Deus, e sim de justiça imputada, a justiça de Cristo. É esse o pensamento de Ellen White. Veja como ela explica isso. Estes irmãos tinham sido instruídos com respeito à provisão feita para a salvação da raça humana. Este sacrifício devia levá-los a ter sempre em mente o seu pecado e o Redentor por vir, o qual devia ser o grande sacrifício pelo homem. Assim, podemos concluir que Abel obedeceu a Deus, honrou a lei de Deus e, de acordo com o livro de Hebreus, obteve testemunho de ser justo. Mas, definitivamente, ele não era completamente sem pecado. O texto que lemos diz: este sacrifício devia levá-los a ter sempre em mente o seu pecado, ou seja, ele pecava. A obediência de Abel foi aceita por Deus porque provinha de fé, de um sentimento de dependência de Deus. Foi o melhor que ele pôde fazer, mas estava longe de ser uma obediência perfeita. Ou ele não precisaria ter, como diz o texto, sempre em mente o seu pecado. Cada pecador contrito pode ter essa mesma experiência da obediência de Abel. Veja. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita esta disposição e esforço como o melhor serviço do homem e supre a deficiência com seu próprio mérito divino. Por que mesmo estamos falando tanto sobre como Abel obedeceu à lei de Deus? Porque Ellen White fala de Enoque como sendo obediente à lei de Deus, a mesma lei a que Abel havia obedecido. Logo, se a obediência de Abel não significa completa ausência de pecado, por que haveríamos de pensar que com Enoque foi diferente? Veja só, Enoque é sim um representante da última geração do povo de Deus. Sua principal característica é que ele andou com Deus e obteve testemunho de ter agradado a Deus. Caminhar com Deus e agradar a Deus. Mas veja só essa declaração de Ellen White. Caminhar com Deus e ter o testemunho de que suas obras o agradam é uma experiência que não deve restringir-se a Enoque, a Elias, aos patriarcas, aos profetas, aos apóstolos e aos mártires. Não é somente o privilégio, mas o dever de todo seguidor de Cristo ter Jesus entesourado no coração para levá-lo consigo em sua vida. E eles serão verdadeiramente árvores que produzem frutos. Você está vendo só? Ellen White está nos mostrando que Enoque não teve uma experiência de obediência diferente de tantos outros. Veja todos esses que são postos ao lado dele na experiência de andar com Deus e agradá-lo. Elias, os patriarcas, os profetas, os apóstolos e os mártires. E não podemos afirmar que eles foram sem pecado. E é, no mínimo, curioso que a última referência bíblica a Elias afirma que ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. No entanto, ele está ao lado de Enoque como alguém que também caminhou com Deus e obteve testemunho de o haver agradado. Enoque verdadeiramente é um representante dos 144.000, mas não por ter tido uma vida completamente sem pecado. Não é esse o ponto que o faz representar a última geração do povo de Deus. Sabe em que aspectos ele é representante dos salvos da última geração? Ellen White explica isso em detalhes. O povo de Deus separar-se-á das práticas injustas dos que os rodeiam e procurará a pureza de pensamentos e santa conformidade com sua vontade, até que sua divina imagem seja refletida neles. Como Enoque, estarão se preparando para a transladação ao céu. Enquanto se esforçam para instruir e advertir o mundo, eles não se conformarão ao espírito e costume dos descrentes,
mas os condenarão por meio do seu santo procedimento e piedoso exemplo. A transladação de Enoque para o céu, pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio, representa a transladação de todos os justos vivos da terra, antes da destruição desta pelo fogo. Os santos serão glorificados na presença daqueles que os odiaram, por sua leal obediência aos justos mandamentos de Deus. Aqui estão as características de Enoque vistas no povo de Deus que será trasladado sem ver a morte. Separação das práticas injustas, pureza de pensamentos, conformidade com a vontade de Deus, esforçam-se para instruir e advertir o mundo, não se conformam ao espírito e costumes dos descrentes, possuem santo procedimento e piedoso exemplo, leal obediência aos justos mandamentos de Deus. Acho que você pode perceber que meu argumento aqui não é no sentido de rebaixar a norma, de justificar o pecado ou de encontrar uma desculpa para continuar pecando. Não é isso. Eu estou tentando lhe mostrar que completa isenção de pecado só será vista, só será possível na volta de Cristo. Mas isso não significa que não devemos ter uma luta renhida, séria, contra o pecado, contra nossas fraquezas, contra os nossos maus hábitos. A salvação que Deus opera em seus filhos envolve muito mais do que o simples perdão pelos pecados cometidos. Ela inclui a vitória sobre o pecado, a transformação do caráter, o aperfeiçoamento em direção à imagem de Cristo. Nada menos do que isso deve ser o alvo do cristão. Com o fechamento da porta da graça, o caráter de Cristo terá que estar reproduzido na igreja. Isso significa fidelidade a Deus na observância dos mandamentos. Isso significa completa aversão ao pecado. Isso significa uma vida inteiramente transformada pelo poder do Espírito Santo. Ninguém se iluda com o pensamento de que vai desenvolver essa experiência de última hora. Alguns, infelizmente, estão aguardando o decreto dominical para iniciar uma reforma de vida. Outros estão aguardando a chuva serôdia para abandonar os seus pecados acariciados. Pode ter certeza que esses ficarão de fora. Ellen White faz a seguinte advertência. Muitos esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, esperam poder abrir o coração para recebê-la. Estão cometendo um erro terrível. Embora a nossa aprovação diante de Deus continue sendo na base da justiça de Cristo e não da nossa justiça, da nossa obediência, que sempre será deficiente e incompleta, a transformação do caráter terá que ser completa. Só irá subsistir no tempo de angústia quem de fato tiver o seu caráter completamente moldado à semelhança do caráter de Cristo. Os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda a prova e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a trasladação. Enoque é um símbolo daqueles que serão trasladados sem ver a morte. Embora, como já vimos, ele não fosse perfeito e completamente livre de pecado, pode-se dizer que ele teve uma comunhão perfeita com Deus. Ele andou com Deus. Ele honrou a lei de Deus. Ele foi um testemunho de fidelidade e de pureza perante o mundo da sua época. É essa experiência que Deus quer dar a todo o seu povo, a mim e a você. Não fique com nada menos do que isso. No próximo episódio, nós vamos analisar a questão da vindicação do caráter de Deus e da vitória sobre Satanás. Existe uma alegação de que caberá à última geração demonstrar perante o universo que é possível obedecer perfeitamente à lei de Deus. Essa demonstração, segundo esse pensamento, irá vindicar a Deus e sua lei e determinará a derrota final do inimigo. É um tema interessantíssimo. Não perca.